Bom dia. Show. Avisar vocês que eu cheguei. Bom, né? Vamos para a energia de junho, então, né? Estava programado para fazer essa live amanhã, mas, como uma boa mãe, as coisas mudam, né, gente? As coisas mudam. E a imprevisibilidade da maternidade, né? Faz a gente ter que se dar um matrix, assim, né? Ter que conseguir se reorganizar, se reestruturar e pensar em novas formas de fazer, né? Isso é uma coisa que vem sendo bastante trabalhada em mim, que eu era bem rígida. E aí agora a maternidade diz assim, querida, não tem como ser tão rígida assim, hein? Porque senão não aguenta, né? Então a gente vai aprendendo. Então enquanto vocês vão chegando, eu tô organizando aqui os baralhos pra gente ver o que junho nos espera, né? Alguns ainda estamos em maio, né? Então ainda há mudanças que podem acontecer ainda até o dia 31 de maio. Ainda tem alguns dias aí pela frente. Maio veio com essa energia de reestruturação, comentei com vocês de talvez mudança de trabalho, propostas de trabalho. Inclusive algumas falaram comigo sobre surgindo novas oportunidades de trabalho mesmo, então algumas já sentiram essa ressonância, não sei se vocês sentiram isso também, mas alguns já sentiram. Então, como a gente tá nesse ano 9, né? Nesse ano de encerrar ciclos, de limpar muita coisa, então vamos ver o que vem para junho, né? E aí, enquanto vocês vão entrando, dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou tirar todas as cartas e aí depois eu vou falando. Que é assim, quem demorou para chegar consegue pegar ainda ao vivo, que eu sei que tem gente que gosta de assistir ao vivo, né? Então, vamos ver, né? O que vem para nós em junho? Essa energia 6, né? Que fala aí de equilíbrio, né? De escolhas. Vamos ver. Quem for chegando, vai sentando, que a gente vai conversar sobre o que maio nos reserva, né?
que podemos esperar deste mês? Eu disse, estou já tirando tudo, que aí quando eu começo a falar, eu não paro mais. O que esperar, quais são os desafios que a gente vai encontrar esse mês, que todo mês a gente tem, né? Todo mês tem uma coisinha que é mais desafiador pra gente, né? Então vamos ver aí o que vai vir esse mês, onde a gente precisa olhar com mais carinho, né? Porque é nos desafios que a gente precisa olhar com mais carinho, que é neles que a gente aprende mais, né? Infelizmente, a gente não é tão acostumado a aprender com as coisas que são fáceis. A gente ainda aprende com aquilo que é mais desafiador. Então, vamos ver o que tem aqui de desafiador para esse mês de junho. Ainda não comecei real oficial. Resolvi fazer diferente hoje. Resolvi tirar todas as cartas pra gente ver o que junho nos espera. E aí depois, quando eu começar a falar, eu engato. E aí eu não paro mais. E aí sempre tem gente que fala, eu queria assistir ao vivo, não deu tempo. Então, quem for chegando depois consegue pegar eu falando do início. Tava dizendo que eu tava programada para fazer essa live amanhã, mas a maternidade tem suas imprevisibilidades e aí eu disse, vou me reorganizar aqui. E aí surgiu a oportunidade de fazer hoje, eu disse, então vou fazer hoje. Então, vamos lá, né? Ver aqui. Tudo pulando já. Sentindo muita coisa, Ju. De maio ainda as coisas estão mais calmas. Já teve bastante gente que falou comigo de oportunidades que surgiram, de emprego. Às vezes não surgiu oportunidade, mas a pessoa tá pensando em mudar de emprego ou movimentando às vezes internamente, né? Às vezes que abrir um negócio, enfim.
nesses aspectos aí. E junho, vamos ver. As cartas estão tudo pulando da minha mão hoje. Tudo pulando. Vamos lá, então, né? Encerrando agorinha e já vou começar. A gente vê que junho tem pra nós. Bom, vamos ao que interessa então. A gente já começa junho com a águia e o minutinho do tempo. A águia falando do caminhar em beleza e o minutinho do tempo falando de calma. Então, vamos ver. A águia diz assim: olhar de cima é como eu vivo. Viver de instintos não se faz mais necessário. A sua parte humana precisa se desenvolver amorosamente com abraços, carinhos e compreensão por você mesmo. Houve um dia em que os instintos reagiam à vida na Terra, mas agora é o momento de reflexões profundas sobre as vidas humanas e de todos os seres viventes. O que você tem feito para ajudar no desenvolvimento deste planeta? O que você tem feito para cuidar de todos os seres? Sua alma pede sintonia com as forças da natureza, a chuva, o mar, o ar, o fogo, o trovão. Ela clama pelo equilíbrio com todos os elementos, pelo respeito da vida na Terra. O que mais você pode fazer para caminhar por aqui em beleza? Então vamos lá, né? Vamos começar assim, num chamado, né, de como a gente pode contribuir, não só para o planeta, não só para nossa família, mas também para a gente, né? Então é um mês 6, como eu disse lá no início, traz a energia de equilíbrio, de escolhas, né? De precisar escolher. A gente vai chegar no mês 7, a gente vai precisar tomar uma decisão, né? Que o número 7 traz isso também, né? Que traz a carta do carro no tarô, das escolhas que a gente faz. Então, para que a gente lá na frente tome a melhor decisão, a gente aqui nesse mês que está iniciando, a gente precisa equilibrar aquilo que ainda está em desequilíbrio, né? Olhar para aquilo que a gente precisa fazer, para aquilo que a gente está adiando, né? Deixando aí para trás, mas esse ano tá pedindo, ó, vamos lá, gente. Esse ano a gente tem que fazer alguma coisa. E não só para si, mas também que essa nossa ação, que esse nosso movimento chegue ao outro, ajudando também na construção, né, do planeta. E vem também o minutinho do tempo, pedindo calma. Tempo, tempo. Tempo de ir, de voltar, de nascer e de florescer. Como anda seu tempo interno? E seu tempo com o mundo? Você precisa de um tempo só seu? Tempo para fazer o que gosta, tempo para as flores do seu jardim, tempo para um chá com a sua avó, tempo para um vinho com a sua alma. Estou aqui para criar junto com você todos esses tempos. O tempo cronológico,
o tempo do espírito. Nem todos os acontecimentos se manifestam no tempo que você deseja. Vamos nos alinhar ao tempo do divino? O tempo da alma é um tempo de calma. A calma, o mar manso e a sombra serena vão lhe ajudar a compreender todos os tempos perdidos e a encontrar o mapa do seu próprio tempo. Sente embaixo de uma árvore, colha seus frutos, brinque com as crianças, sinta seus pés no chão, alinhe o seu tempo interno ao tempo da terra. Um minutinho de tempo para tudo isto se manifestar. Então, mais uma vez também vinculado, né, a isso que eu tava falando, de a gente precisa olhar. Esse momento de equilibrar é um momento onde a gente vai olhar para dentro. E aqui, como a carta do tempo trouxe, a gente vai olhar para o nosso tempo, né, para o nosso tempo interno, não só o tempo do relógio mesmo. Mas para a gente equilibrar tudo isso, não é de uma hora para outra. Não é esse mês, esses 30 dias que vão contar a partir do dia 1 de junho, né, que a gente vai conseguir mudar tudo e equilibrar tudo. Não. A gente vai olhar, a gente vai parar, refletir e se dar conta daquilo que é o mais gritante nesse momento. O que eu preciso organizar e equilibrar em mim agora, nesse momento, para que eu consiga fazer o melhor para mim e para o todo também, né? E isso a gente vai precisar ter calma e paciência, porque nem tudo é no nosso tempo, né? E aí vem regendo aí o mês de junho, Arcanjo Ariel e Arcanjo Metatron. Ariel vem falando da prosperidade, então suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue sua intuição e manifesta seus sonhos em realidade. E Metatron, limpeza de chakra. Chame-me para limpar e abrir seus chakras utilizando formas geométricas sagradas. Então, é um mês, como eu falei, é de equilíbrio. Não tem. E aí Metatron vem confirmando isso. Que a gente precisa estar equilibrado. Que a gente precisa estar alinhado, né? Alinhado com o nosso propósito, alinhado energeticamente. Então, no Reiki a gente faz isso, né? A gente alinha os nossos chakras, a gente equilibra energeticamente aquilo que está em desarmonia, para que a gente consiga estar mais conectado com a nossa Ariel aqui trazendo a prosperidade. Estou aqui. Estou tentando me ligar e estão me incomodando. Mas vamos lá. Então, quando a gente está alinhado e conectado, a gente consegue ouvir mais a nossa intuição. E aí, como Ariel diz aqui, que a prosperidade, que as nossas necessidades materiais, elas vão ser atendidas na medida que a gente está conectado, que a gente está seguindo a nossa intuição. E a gente manifesta os nossos sonhos através da nossa intuição. Quando a gente ouve ela e segue ela, a gente vai manifestando. Então, é um mês de equilíbrio. E a gente precisa estar equilibrados o máximo possível, né? Desde janeiro vem acontecendo muitas coisas. Esse ano tá num movimento muito rápido, né? Algumas coisas estão muito rápidas acontecendo. Quando às vezes quando tá levantando de alguma coisa, vem uma rasteira e nos dá outro tombo, e aí a gente cai e meio que tenta levantar de novo, e daqui a pouco vem outra coisa acontecendo. Por quê? Porque esse ano não tá pra brincadeira, esse ano tá pra dizer assim, ó, vamos organizar isso tudo aqui, porque ano que vem
vai ser completamente diferente. Então, precisa olhar para isso. E quanto mais a gente está centrado na gente, quanto mais a gente está conectado com a gente, mais isso vai fluir, né? Então, o que mais a gente pode esperar desse mês, né? Vai ser um mês, e aqui é muito engraçado, porque eu vou mostrar para vocês essas cartas, do quanto é um mês de equilíbrio. Saíram aqui As de Copas e Rainhas de Paus, 2 mulheres, 2 de Ouros e Rei de Copas, 2 homens. O equilíbrio, né? A energia masculina e a energia feminina que habita em nós, que a gente vai ter que equilibrar aí, né? Então, aqui vem um mês bastante de equilíbrio emocional, da gente olhar para as nossas emoções. Copas traz muito as emoções, as águas, né? O sentimento, tudo aquilo que a gente vem colocando para debaixo do tapete. Como eu disse, mês que vem é um mês 7, onde a gente tem que tomar algumas decisões. A vida vai nos trazer para algumas decisões onde a gente vai ter que decidir, eu vou para cá ou vou para lá. Mas para eu escolher, eu preciso estar equilibrada, eu preciso estar harmonizada e sintonizada comigo. E para isso eu vou precisar olhar para as minhas emoções, eu vou precisar dar um lugar para elas, né? Trabalhar com elas. E no momento em que eu começar a fazer isso, né? Eu vou ir me sentindo mais dona de mim, mais empoderada. O empoderamento é isso. O empoderamento não é só a gente fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, sair com a roupa que a gente quer. Isso não é empoderamento. Empoderamento é a gente realmente estar conectada com aquilo que a gente quer e fazer aquilo que o nosso coração realmente está dizendo pra gente fazer. É a gente ouvir as nossas emoções e respeitá-las, né? A gente quer tanto o respeito dos outros, mas a gente não se respeita. A gente quer tanto que o outro faça pra gente, mas a gente mesmo não faz pra gente. E como é que essa conta bate? Não bate. Então, é esse mês da gente olhar para as nossas emoções, para as nossas questões, para a gente equilibrar também as nossas finanças, as nossas, aquilo que realmente fazer alguns cortes de gastos banais, superficiais, né? Que a gente às vezes, quando vê, perde a mão, né? Shein, não sei o que, Shopee, nananã, iFood. Quando vê, bum, né? Então isso também a gente precisa olhar. É um mês também que pede isso pra gente. Que pede que a gente não seja tão rígido conosco, com as nossas emoções, com as situações que acontecem na nossa vida e que nos abalam emocionalmente. Porque, gente, tudo que acontece na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, nos abala, mexe com o nosso emocional. É inevitável isso. Isso vai acontecer em maior ou menor grau. Somos humanos, a gente vai sentir isso. E o que isso resulta, né? Hoje de manhã, estava passando aqui pelas minhas turbulências e pelos meus desafios, e até me veio uma frase que eu vou postar mais tarde aqui para vocês. E aí casa com isso que eu tô falando. Que a terapia e o autoconhecimento, eles não servem para diminuir
os problemas da nossa vida ou diminuir as situações difíceis que acontecem na nossa vida. Isso tudo vai continuar acontecendo. O que a terapia e o autoconhecimento faz? Faz com que a gente desenvolva resiliência e adaptabilidade, né? Então, a gente começa a entender que o desafio está acontecendo, a gente sente esse desafio, a gente vivencia isso, mas a gente consegue se esticar, que é isso que a resiliência fala, né? A gente consegue muitas vezes sentir que isso nos tocou e nos magoou e nos desestabilizou, mas a gente consegue voltar mais rapidamente para o nosso centro de novo. Então, é isso que a terapia e o autoconhecimento faz. Ela não faz com que os problemas acabem e viva feliz, assim, sem problemas. Não. Ela trabalha a nossa resiliência e a nossa adaptabilidade para que a gente desenvolva essas capacidades, para a gente conseguir lidar melhor com essas adversidades e com essas situações que nos acontecem no dia a dia. Então, esse mês vai pedir da gente para que a gente não seja tão rígido, para que a gente entenda que as situações estão acontecendo e vão acontecer. A gente vai ver aqui os desafios que a gente vai ter esse mês, né? As coisas vão acontecer e vai pedir para que a gente olhe pra gente com carinho, que a gente tenha paciência com a gente, com as nossas emoções. Vão ter situações que acontecem ou que vão acontecer, que vão tocar mais nas nossas emoções e a gente vai se desestabilizar mais. Por isso a gente precisa estar equilibrada, a gente precisa estar sintonizada, tá? Né? Com tudo nos eixos, não só externamente, mas energeticamente também, porque tudo é energia, para que a gente consiga ficar mais centrada no que realmente a gente precisa mudar esse mês, né? Então, a gente vai ter alguns desafios aqui, vai ser um mês onde pede para que a gente olhe para aquelas coisas que estão guardadas. Olhe para aquela caixinha que a gente escondeu na última gaveta do guarda-roupa. Embaixo de todas as outras roupas a gente esconde, né? Tem umas coisinhas que a gente bota lá no fundo, dentro ainda de uma outra caixinha. São essas coisas lá dentro, que esse mês vai pedir para que a gente olhe. E que se a gente não olhar espontaneamente, que é muito difícil a gente fazer isso, porque ainda muita gente não tem esse hábito de fazer terapia e de se desenvolver no autoconhecimento. Então as situações acontecem para que toquem naquelas emoções lá que a gente guardou e não queria de jeito nenhum abrir. Acontecem situações para que nos forcem a gente a realmente olhar para aquilo. Então, vem esse primeiro ponto como desafio, tá? Da gente olhar realmente essas questões mais profundas. Vem crenças, vem notícias que talvez vão nos abalar, como eu disse, que vão mexer com o nosso emocional, que vão mexer com a nossa estrutura. E vão ser coisas muitas vezes rápidas, inusitadas. De hoje tá tudo bem, amanhã de repente, pá, acontece alguma coisa e muda tudo. Muda tudo. E para isso a gente precisa estar mais centrado e conectado com a gente possível. Porque isso vai nos impactar.
em menor ou maior grau. O que vai fazer a diferença de cada um em cada situação é o quanto tempo eu vou demorar para voltar para o meu estado normal. Então, o quanto de resiliência e adaptabilidade interna eu tô bem desenvolvida, né? Esse vai ser o principal desafio da gente conseguir se deixar de alguma forma ser conduzido talvez para esses lugares que a gente não tá afim, né? Que a gente não quer ver, mas que a vida tá dizendo, ó, precisa olhar. Então a gente soltar um pouco o controle de algumas coisas e se permitir olhar para isso e trabalhar isso. Porque isso, quanto mais a gente resiste, mais difícil é também pra gente ser mais resiliente. Mais difícil é pra gente voltar pro nosso estado de centramento, de conexão, de alinhamento. Porque eu tô resistindo àquilo. As coisas estão acontecendo o tempo inteiro, mas eu tô resistindo. Então, quanto mais eu resisto, mais difícil eu fico. E mais eu vou sentindo que eu não tô bem, que as coisas não estão fluindo, que tá tudo travado. Ou eu começo a sintomatizar, eu começo a ter dor de cabeça, eu começo a ter dor de estômago. Por quê? Porque precisa olhar. Porque precisa fazer o que precisa ser feito, né? E tem uma frase, né, que diz que se a gente não para por bem, a gente para por mal. Então, se a gente não descansa por livre e espontânea vontade, o nosso corpo vai encontrar uma forma de nos parar e de nos fazer descansar. E às vezes é pegando um gripão e ficando 3 dias de cama. Às vezes é pegando alguma coisa mais grave, realmente, que a gente fique mais tempo. Mas é tudo, muitas vezes, o que? Tu precisa parar, tu precisa desacelerar, tu precisa olhar para questões que tu não tá olhando. E aí a gente tá tentando aqui encontrar várias formas disso. E a forma que a gente encontrou foi essa, agora tu ficar doente. Então cuidem, né? Cuidem para que vocês realmente estejam equilibrados esse mês. Para tomar as melhores decisões, tanto nesse mês quanto no próximo mês, né? Nesse mês aqui não é um mês tanto de decisões propriamente dito. É um mês de equilíbrio. É um mês de se equilibrar, principalmente, como eu disse aqui, internamente, emocionalmente, né? Financeiramente também. Mas aqui o financeiramente não é tão importante quanto o emocional. Porque a gente tem aqui, lá no início que eu mostrei pra vocês, As de Copas e Rei de Copas. São 2 cartas de copas. E uma de paus, que fala de conexão. Conexão espiritual, conexão consigo mesmo. Então, é muito mais um mês de movimentos e equilíbrios internos do que propriamente movimentos externos, né? Essas movimentações que podem vir aqui de notícias, situações que podem vir a acontecer, elas não vão causar tanto impacto, muitas vezes, externo, mas vai abalar, vai atingir o teu interno. E é para isso que precisa olhar.
E o que a gente vai encontrar aí de facilidades, né, esse mês? O que vai ser mais fluido um pouco pra gente? Que isso vai forçar a gente a ficar num movimento mais introspectivo um pouco, olhando mais para si, percebendo mais, estando mais em conexão consigo. Então, e é engraçado de novo, aqui nas facilidades vem o quê? Ouros e paus. Então vem 8 de paus, rainha de ouros, as de ouros e 6 de paus. Então vai ser um mês onde a gente tem que aproveitar mesmo. Peguem todas as oportunidades que surgirem. Eu já tô sentindo aqui de no final fazer alguma oportunidade para vocês em relação a isso. Peguem todas as oportunidades que surgirem para que vocês iniciem a olhar para vocês, a se conectar com vocês, a estar com vocês, a fazer coisas conscientes com vocês. Porque esse mês vai estar mais favorável para isso. Vai estar pedindo isso de vocês. Então, aproveitem essa energia dessa rainha de ouros, né? Desse florescimento, desse equilíbrio que pode surgir a partir do olhar para dentro. No início, é assim, ó. No início é meio nublado. No início não é tudo tão nítido. No início que a gente começa nessa trajetória de autoconhecimento, de terapia, de movimento para dentro, né? Não caminhar mais para fora, mas caminhar voltando para dentro. No início a gente pega aquela caixinha e vê que ela não é uma caixinha, mas que ela é uma cama box, baú, cheia de coisa. Porque quando a gente puxa um, daqui a pouco vem 2, 3, 4 e a gente diz, meu Deus, isso não vai ter fim. É um novelo que eu puxo e quanto mais eu puxo, mais coisa sai de dentro. E no início é assim, é muita coisa. A gente não sabe por onde começar, né? Quando a gente vai pra terapia, primeira sessão de terapia, a gente diz, eu não sei nem por onde que eu começo. Não sei nem por onde que eu começo. Porque eu tenho tanta coisa, né? Não é assim? Quem já foi pra terapia e vai a primeira vez, não se identifica com o profissional, vai pra outro, e é a primeira vez daquele outro, vai ter que dizer assim, poxa, eu vou ter que começar da onde que eu começo? Do começo? Eu começo de agora, né? Por quê? Porque ainda tem muita coisa. Mas com o passar dos passos, né? Com o passar das sessões, com o passar do movimento interno, essas coisas vão trazendo clareza, vão limpando, vão vendo que de repente esses fios, essas coisas que tu tá tirando desse baú, nem são tuas, mas tu botou ali dentro achando que era. E tá só ali ocupando espaço. Mas no fundo tu tem medo de olhar para aquilo. Então a gente precisa muitas vezes olhar para tudo isso e reconhecer o que realmente isso é meu, o que realmente isso é do outro que eu coloquei aqui. Mas tá na hora do que é do outro eu tirar e entregar pro outro e eu ficar aqui na minha caixinha só com aquilo que é meu, né? Meu ali, dos meus ancestrais, e olhar para isso e trabalhar isso e desenvolver isso para que eu consiga fluir na vida, né? Então vai ser um mês onde isso vai ser um pouco mais fácil, vocês vão estar mais reflexivas, se vocês aproveitarem essa oportunidade, vocês vão estar mais em contato consigo, né? Vão buscar se equilibrar,
isso também vai ser mais fácil. É um mês também onde vocês vão estar mais maduros emocionalmente. É um mês que vai trazer essa maturidade para vocês. Se vocês pararem e olharem para tudo isso, vai trazer maturidade. A consequência disso é maturidade, é autoconhecimento, é resiliência. São ferramentas que a gente precisa para viver a nossa vida, né? Saber o que eu quero, saber o que me machuca, saber até onde eu posso ir. Conseguir, mesmo diante de todas as adversidades que acontecem, eu me desestabilizar ou me dar uma balançada, né, por uns instantes, perder às vezes a paciência por um instante, mas conseguir voltar pro meu centro com maior facilidade, né? Então essa conexão consigo vai estar mais aflorada, vai estar mais aflorada mesmo. E para finalizar, né, tudo isso tá na mão de vocês, né? Nada disso que a gente conversou hoje tá na mão do outro. Esse equilíbrio que junho vai pedir de vocês é um equilíbrio interno. E só vocês podem buscar esse equilíbrio. Só cada uma de vocês que tá aqui. Ninguém vai poder fazer isso por vocês. Como eu disse antes, as situações vão acontecer, vão cobrar de vocês e vão tocar em vocês e vão tocar nas feridas de vocês. Porque quer o quê? Ano 9 é encerrar de ciclos. É olhar para essas emoções, é olhar para tudo isso que está guardado e entulhado aí dentro, para aquilo que não faz mais sentido, ser finalizado. Ser iniciado um novo ciclo. E o novo ciclo aqui desse mês é vocês se escolherem. Vocês escolherem se equilibrar, vocês se escolherem se harmonizar, é vocês escolherem se conectar consigo mesmo. É a escolha de vocês. Porque quando vocês fizerem isso, quando estiverem em conexão, né, com tudo o que existe dentro de vocês, o céu é o limite. O céu é o limite. Por quê? Porque vem aqui a carta do mundo, né? Então, enquanto a gente tá aí nessa enrolaçada que a gente não quer tomar a decisão, que a gente tá ali tentando empurrar com a barriga de isso aqui eu não vou olhar, isso aqui eu não vou deixar pra lá, esse mês vai chegar e vai, ó, cutucar. Vai dizer assim, vamos lá, é isso aqui que precisa fazer, vamos mexer. Bom dia, Lu! Então, que vocês escolham se olhar esse mês. Porque no momento em que vocês fizerem isso, novas oportunidades vão surgir. É um mês onde vocês vão conseguir até daquilo que vocês acham que é pedra, até daquilo que vocês acham que é um problema, que as pessoas e as situações vêm acontecendo como forma e às vezes de te barrar ou de te impedir de fazer alguma coisa, tu vai estar tão equilibrada e tão em conexão contigo que tu vai pegar esse limão e vai fazer uma limonada ou uma caipirinha para quem gosta. Por quê? Porque tu não vai deixar isso te abalar. Porque tu tá centrada, tu tá conectada contigo mesma. Tu tá alinhada com os teus princípios, com aquilo que é importante para ti, com aquilo que te faz vibrar, né?
E também, além de tudo isso, como eu falei, que é um mês de conexão, é um mês de conexão consigo, é um mês também de conexão muito espiritual. Então, lembra lá que eu falei, quem estava aqui desde o início, eu falei, quem está aqui regendo esse mês, Ariel e Metatron. Falando de tudo isso aqui que a gente está falando, da importância da gente estar conectada com as nossas emoções, com a nossa intuição. E assim, quando a gente está conectada e alinhada, a gente consegue sentir, ouvir a nossa intuição, né? Ouvir as orientações que Deus, o universo, Santo Agostinho, quem quiser falar o nome que seja, né, do seu anjo da guarda, aqui vai conseguir ouvir essa intuição de forma mais clara, mais conectada. Por quê? Porque tá alinhado, tá conectado com isso. Então, esse mês vai pedir isso. E aí, o controle aqui não é mental, né? Aqui em nenhum momento dessa energia desse mês a gente falou de mente. Apesar de ser um mês regido por Gêmeos, né? Muito iniciando aí, já estamos no signo de Gêmeos, né? 20 e pouquinhos já entra aí Gêmeos, que é um signo muito mental, que trabalha muito com a mente. Mas esse mês não tá pedindo mente, esse mês tá pedindo conexão, tá pedindo intuição, tá pedindo emoção, tá pedindo equilibrar tudo isso dentro de nós, né? Então, esse mês é isso. E aí, eu senti aqui, desde o início, quando saiu essas coisas, todas do que a gente precisa equilibrar esse mês, de fazer uma promo de reiki para vocês e terapia multidimensional. E aí vocês escolhem aí o que vocês sentem mais, para auxiliar vocês nesse processo de alinhamento, de conexão, de limpeza, como vem o Metatron trazendo, né? Limpeza de chakra. O quanto esse mês a gente vai precisar estar alinhado com a gente mesmo, energeticamente, fisicamente. Quando a gente se alinha energeticamente, o físico é só consequência. É só consequência. Então, quem quiser uma sessão de reiki, uma sessão de multidimensional, para ir fazendo a limpeza, ir se conectando, ir se alinhando, fala comigo ou comenta na live lá depois, coloca assim: quero reiki, quero multidimensional, que eu vou fazer 30% de desconto, tanto no reiki quanto na multidimensional, para auxiliar quem realmente quiser aproveitar toda essa energia desse mês de junho para se realinhar, para se reconectar, para começar, para quem ainda não faz terapia, né? Para começar um caminho no autoconhecimento, para lá na frente poder tomar as decisões de forma mais alinhada e mais conectada com aquilo que realmente importa para cada um de si, né? Para cada um, porque o que importa para mim é diferente do que importa para ti, para Ângela, para Lupa. Cada um tem o seu, né? Que importa, aquilo que é importante, aquilo que é o seu propósito, o seu processo e a sua vida. Então, quem quiser, ou me chama no direct ou comenta na live, quero reiki, que vai ganhar 30% de desconto.
somente para quem quiser até esse mês, tá? De junho. Promoção válida do dia 1 ao dia 30 de junho, tá? Pra não ter... Depois a pessoa vai ver em 2026, não. Dia 1 de junho a 30 de junho, tá? De 2025. Então, hoje não é ainda junho, mas a partir de hoje já tá valendo. Quem quiser pode me mandar mensagem para agendar a sua sessão, para que consiga aí limpar tudo aquilo que precisa e olhar para essas questões que vão ser muito solicitadas esse mês, tá bom? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Espero que o mês de vocês seja profundamente maravilhoso, que seja um momento profundo de conexão com vocês, porque é dentro da gente, é olhando para dentro que a gente encontra as respostas para todas as nossas perguntas, todas, sem exceção, tá bom? Então um beijo para vocês, encaminhem, compartilhem essa live com quem vocês acreditam que também precisa entender o que junho tá esperando, né? E para quem também vocês acreditam que querem uma promo de Reiki, então, ou de multidimensional. Então, mandem. E ó, um beijo para vocês e até mais.